Vamos ler a palavra de Deus para a gente fazer a nossa meditação desta noite. É o Salmo 37, é um versículozinho pequeno. Olha só, é esse versículo aí que eu quero ler com vocês, amém? Vamos ler juntos, bem alto, vamos lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, amém? Interessante, né? Podemos assentar. Quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus. Vejam bem, vocês sabem que às vezes a gente está meio assim, em crise existencial. Vocês estão entendendo? Quando nós estamos em crise existencial, a gente fica chato, a gente fica reclamão, a gente fica procurando defeito nas coisas para tentar justificar determinadas atitudes e determinados comportamentos nossos. Eu acho que todo ser humano às vezes passa por esse tipo de crise. E quando nós estamos assim, o nosso senso crítico fica muito aguçado, a gente fica muito crítico com relação às coisas, nós ficamos realmente criticando tudo, e quando essa crítica começa a aflorar constantemente dentro da gente, a gente se torna uma pessoa difícil dos relacionamentos da gente, e às vezes até o relacionamento com Deus fica fragilizado por conta exatamente de nós estarmos assim, com o senso crítico muito aguçado. Aí você começa a ver coisas, você começa a achar que Deus não está te abençoando, você começa a achar que a tua vida está dando para trás, que as coisas não estão acontecendo como você tem alimentado e gerado as suas expectativas. E isso então vai nos adoecendo, além de nos adoecer emocionalmente, vai nos atrapalhando, porque esse senso crítico assim exagerado vai simplesmente nos distanciando ou nos afastando de Deus, e a gente começa a viver experiências que não são boas. A gente começa a viver uma série de situações, de coisas que vão dando erradas, de coisas que não vão funcionando, principalmente porque o nosso senso crítico começa a achar que Deus está indiferente, que não está abençoando a gente, e uma série de coisas começa então a sair na cabeça da gente. Olha, o diabo sabe disso. Para ele a melhor maneira de agir na sua mente é quando você está fragilizado nesse sentido, que você simplesmente está com o senso crítico ali em plena atividade, que você começa a olhar para você mesmo, e quando você olha para você mesmo, você sempre tem uma reclamação para fazer. O senso crítico torna-nos uma pessoa murmuradora, reclamadora. A gente não consegue ver as coisas boas na nossa própria vida, mas nós só temos olhos para ver as coisas que não estão dando certo, e isso então gera murmuração e, consequentemente, afastamento de Deus. E isso é um problema, espiritualmente falando. E eu quero falando isso para vocês, porque esse salmo é exatamente isso. Alguém que estava com o espírito crítico, mas que de repente ele caiu na real. E depois que ele caiu na real, ele mudou a visão de si mesmo e mudou a visão que ele estava tendo de Deus. Vejam bem, eu digo para vocês que Deus tem várias formas de nos abençoar. E para cada bênção, dependendo da necessidade, tem um estágio, tem uma fase. Tem momentos que nós queremos determinadas bênçãos, que nós não recebemos de Deus, porque nós não estamos na fase de receber aquela bênção. E quando você não está nessa fase de receber aquilo que você está querendo, Deus começa então a tratar de você, para tentar colocar você num posicionamento que Ele se agrade, para poder realmente configurar na sua vida aquilo que você está querendo. Às vezes nós ficamos sempre naquela fase o tempo todo, e nós queremos bênçãos que não são para aquela fase, que são para outras fases, relacionadas exatamente nesse envolvimento que nós estamos tendo com Deus. E essa pessoa descobriu isso. Foi o rei Davi. Ele estava meio chateado.
ele estava com o senso crítico realmente ativo. Ele estava questionando. Por que ele estava questionando e estava chateado? Porque ele começou a perceber uma coisa. Ele começou a achar que algumas pessoas que não tinham compromisso com Deus eram mais abençoadas. Ele começou a olhar para essas pessoas e viu pessoas que viviam afastadas de Deus, que andavam fazendo coisas realmente que ele reconhecia que eram atitudes que com certeza Deus não se agradava, mas no entanto na visão crítica dele, ele estava vendo que essas pessoas de alguma forma estavam dando certo. As coisas parecem que estavam melhor para essas pessoas do que para ele, que de repente se entendia uma pessoa totalmente comprometida com Deus, envolvida com Deus. Incomodava ele ao ver que ele realmente, que estava envolvido, não estava vivendo alguma coisa que ele estava vendo acontecer na vida de pessoas que não tinham compromisso nenhum com Deus. E isso fez com que o senso crítico dele começasse realmente a gerar palavras de reclamação nele e no coração dele. Até que ele foi, parou, pensou, e depois que ele parou, pensou, ele descobriu que Deus tem fases, que ele estabelece como situações para dar respostas. E como é que isso funciona? A palavra de Deus diz nesse mesmo salmo, o Salmo 37, que quando você se agrada de Deus, Deus sinaliza para você. Você chega, está conhecendo Deus, e quando você conhece, Deus começa a gerar mimos para você em formas de bênção, pelo fato de você ter conhecido, com o intuito de quê? De aproximar você, com o intuito de fazer a tua mente abrir para você perceber o quanto é importante andar com Ele. E a primeira coisa que Ele vai fazer quando você se agrada dEle, e o fato de se agradar, você se aproxima dEle, a primeira coisa que Ele vai fazer é exatamente te agradar de alguma maneira, fazendo coisas para você, que você vai começar a se sentir abençoado e perceber que você está buscando alguém importante, que se importa com você e que faz alguma coisa por você. Isso é um processo de conquista da parte de Deus. E isso então faz com que você comece a perceber o quanto é importante andar com Ele, o quanto é importante viver com Ele. Mas Deus, quando faz isso, Ele espera que você se aprofunde. Ele espera que ao conhecê-lo, ao se agradar dele, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, e que o fato dele estar realmente satisfazendo os desejos do teu coração, que vai despertar você para o envolvimento real com Ele, para que Ele possa de fato confirmar outras bênçãos que Ele tem, mas bênçãos que Ele não consegue confirmar na sua vida, nesse momento de conhecimento, nesse momento em que você está se aproximando e conhecendo um pouco mais Ele, e começando a se aproximar dEle. Tem bênçãos que Ele não dá para você nessa fase. Ele conquista você, Ele satisfaz alguns desejos do teu coração, mas Ele fica esperando você ter uma postura de um envolvimento maior. Mas às vezes o que acontece com a gente é que a gente entra nessa fase desse relacionamento com Deus, aí a gente não se aprofunda mais. A gente fica se relacionando com Deus exatamente nessa posição, sem profundidade. Não, tá bom, eu estou indo na igreja, eu conheço Deus, eu estou lá com Deus, eu sei que Ele existe, e você acha que isso é importante, você só está conhecendo Deus. Deus quer muito mais do que isso, Deus quer muito mais do que você conhecê-lo e ser conhecido. Ele está querendo que você realmente se permita uma profundidade nessa relação com Ele. Quer ver um exemplo? Você deve ter um vizinho próximo da sua casa, um vizinho que você conhece muito bem, aquele vizinho que você dá bom dia, aquele vizinho que você dá boa tarde, dá boa noite, e que aqui e ali você realmente tem uma conversa sobre algo com ele, o que prova então que você conhece, sabe o nome dele, sabe quem é.
Mas tem um detalhe: você não entra na casa desse vizinho para deitar na cama dele, você não entra na casa desse vizinho para abrir a geladeira dele, para abrir as panelas dele, você não faz isso. Você conhece ele, mas você não faz isso que eu estou falando, por quê? Porque você não tem intimidade para fazer isso. Você não tem intimidade para chegar lá e invadir o espaço dele, você não tem intimidade para chegar lá e deitar na cama dele. Mas você pode perceber que quando você é filho, você consegue fazer isso na casa do seu pai e da sua mãe. Não sei se acontece com vocês. Vai ter dia que você vai chegar em casa para querer deitar um pouco, teu filho, tua filha está deitado na tua cama de atravessado. E você olha, às vezes você faz o quê? Você nem incomoda, vai deitar em outro canto porque eles estão ocupando todos os teus espaços. Tem alguém que já tem esse probleminha assim? Ih, um monte de gente, né? Tá levando a tua mão. Né? Eles vão na tua casa, se for mulher, o que acontece com as meninas? Elas olham as coisas que você tem. Se ela for lá e gostou de um brincozinho que você tem, ela nem pergunta se você vai dar para ela. Ela simplesmente pega aquele brinco e leva embora para casa e usa e não te pergunta, não te pede permissão para usar o que é teu. Acontece isso na casa de vocês? Não é assim? E se teu manequim foi igual da tua filha, pode contar que até as tuas roupas ela vai levar. Às vezes eles casam, chegam lá na tua casa, e o que é que eles fazem? Você se distrai um pouco, eles entram na tua despensa, fazem lá realmente uma sacolinha, colocam um bocado de coisa e levam para a casa deles. Por que essas coisas acontecem? Porque eles têm intimidade com você. Diga glória a Deus. Eles deitam na tua cama porque tem intimidade com você, ao passo que realmente você não vai fazer isso na casa do teu vizinho. Mas quem tem intimidade com você, entra na tua intimidade, participa da tua vida e tem um relacionamento de conhecimento mais profundo, e isso se chama intimidade. É isso que Deus está querendo. Às vezes você só conhece Deus assim como você conhece o seu vizinho. Você conhece Deus, assim como você conhece aquele vizinho que você dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, mas você não tem intimidade com ele. E essa fase é a fase do Salmo que você se agrada de Deus. Diga glória a Deus. Você sabe que é Deus, você reconhece Deus como Deus, mas você não tem intimidade com Ele. Quer dizer então que como você realmente não tem um relacionamento mais profundo, quer dizer que você não vai ter direito de entrar nos átrios dele, que você não vai ter direito de entrar, de ter acesso às bênçãos mais secretas e mais privadas dele. Por quê? Porque você conhece Deus, mas não tem intimidade com Deus. Aí você começa a dizer: eu não sei porque a minha vida não está abençoada. Eu não sei porque que as coisas não estão dando certo. Eu não sei porque que tem determinadas coisas que não funcionam. Eu estou lá na igreja. Porque tem bênçãos para a tua vida que elas só vão se configurar na tua vida quando houver intimidade. Diga glória a Deus. Aí vai haver intimidade, aí você vai ter direito às bênçãos que só são permitidas a quem tem intimidade com Deus. Por isso que às vezes elas não chegam na vida da gente. Davi estava extremamente incomodado, estava em crise existencial. E a razão pela qual que ele estava em crise existencial, porque ele estava achando que não estava sendo abençoado da maneira como ele gerou as expectativas dele. E o pior dentro de tudo isso, que ele estava vendo pessoas longe de Deus, afastadas de Deus, que estavam numa situação melhor do que a dele, e ele estava se questionando com respeito a isso. Olha só o que é que diz aqui o Salmo 37. Aí, Deus simplesmente falou com ele, e ele entendeu e escreveu esse poema. Ele pensou assim: bem, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Amém? Ele já não estava mais no processo de se agradar de Deus e de conhecer Deus superficialmente. Chega um momento que Deus te
te chama a atenção, que Deus te abençoa, você conhece Ele, Ele se revela para você, mas chega um momento que Deus começa a perguntar para você: e aí, vai assumir a mim ou não vai? Vai me assumir como seu Deus ou não vai? Você: não, eu vou esperar para depois eu assumo. Aí você fica numa relação com Deus, sabe como? Se entregando a Deus pela metade. E quando você se dá para Deus pela metade, você vai receber bênção pela metade. Quem está entendendo, diga amém. Você faz realmente a forma como Deus vai agir na sua vida. Você não está pleno, você não está por inteiro, você está pela metade. Você está só no processo de conhecer e de se agradar, mas você ainda não se permitiu a entrega. O que é entrega? Eu acho que eu coloquei o que é entrega? Olha só. Vamos ver o que é entrega. Para você entender. Olha só. O que significa entregar o caminho ao Senhor, dito em Salmo 37:5? Entregar o seu caminho a Deus é colocar a vontade dEle à frente dos nossos próprios planos. É dar prioridade, permissão ao querer do Senhor. Diga glória a Deus. Você quer bênção de Deus, mas você que está no controle das coisas para fazer as coisas do teu jeito. Às vezes o que você quer fazer do teu jeito não é o jeito de Deus. Você está entendendo? E todas as vezes que você tenta fazer as coisas do teu jeito, que não é o jeito de Deus, você vai ficar exatamente nesse processo de espera, porque as coisas não vão acontecer, porque Deus vai esperar a entrega. De você chegar e dizer: está na tua mão e é do teu jeito, não é do meu jeito. Eu realmente estou deixando o Senhor tomar frente da minha própria vida. Aí Ele vai fazer do jeito dele, porque você entra numa outra fase desse relacionamento com Deus. Mas às vezes você não está querendo realmente fazer a entrega. Não, eu estou com Deus, mas estou pela metade. Eu ainda tenho outras prioridades na minha vida e outros interesses dos quais eu não quero abrir mão. Aí Deus começa a tratar com você e começa a dizer: sai do namoro comigo. Sai desse processo de me agradar ou de eu me agradar de você. Entra logo no processo da entrega. E nós ficamos protelando a entrega. Porque a gente sabe que na entrega já não é mais você que vai mandar em você, é Deus que vai mandar em você. Diga glória a Deus. Você sabe que na entrega, quem vai decidir as questões relacionadas com a tua vida é Deus e não você, porque você aprende a descansar nele e a se colocar na mão dele para que ele faça as coisas. E para viver dentro dessa forma de relacionamento, é Deus que vai estar na frente. É Deus que vai decidir as coisas. E tem bênção de Deus que só acontece nessa fase do relacionamento. Tem bênçãos que Deus tem para dar para você e para nós, que enquanto não houver entrega, a bênção não vai se confirmar. Aí Deus começa a fazer o quê? Começa a falar com você. Olha, eu estou esperando você se decidir. Olha, eu estou esperando você fazer a entrega. Eu tenho muita coisa para fazer, mas se decida. Por quê? Porque às vezes a pessoa está pela metade. Ele crê em Deus, ele está envolvido com Deus, mas ele não está pleno. Ele está pela metade, ele não está por inteiro. Ele está pela metade. É aquilo que diz a própria palavra de Deus, que nós devemos então estar de todo o coração, não com o coração pela metade. E quando você está com o coração pela metade, você não fez a entrega ainda, você não está por inteiro. Por isso tem determinadas bênçãos que não vão se confirmar, porque Deus vai estar na espera dessa entrega total. Aí a gente não entende. Não sei por que não acontece, não sei por que fulano está melhor. Está melhor por quê? Porque você precisa fazer a entrega da forma como realmente tem que ser feita. Davi percebeu isso. Olha só o que diz aqui no capítulo 37, versículo 1. Foi aqui que começou a crise dele. Vamos ver. Não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade,
porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura, disse Deus. Olha só. Aí ele vem no verso 13 e diz: confia no Senhor e faz o bem, faz a coisa certa. Habita na terra e alimenta-te da verdade, deixa a verdade prevalecer na sua vida. Te agrada de Deus, te aproxima dele. E depois de se agradar dele, que você vê que é bom, que ele vai sinalizar para você o quanto ele é maravilhoso com você, faz uma entrega. Porque na entrega não tem limites o que realmente Deus pode fazer por você, porque diz o Salmo: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Diga glória a Deus. Não vai ter coisas mais impedidas, não vai ter coisas mais que não possam ser feitas, porque você está na fase em que todas as coisas podem então serem feitas por Deus, porque você se permitiu a entrega. Aí ele diz: no mais ele tudo fará, diz o Salmo. Ele ainda diz mais alguma coisa aí. No mesmo, olha só o que ele diz: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Alguma coisa que todo mundo vai ver, como Deus vai agir, realmente de uma forma clara, que não vai haver dúvida. Aí depois Deus vem e diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir e abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Ele está dizendo para ele mesmo: olha, eu não vou ficar mais impaciente com um camarada que de repente faz tudo errado e parece que as coisas estão dando certo para ele. Eu não vou mais ficar questionando, ficar impaciente e ficar em crise, querendo saber por que para ele está dando certo e para mim não. Por quê? Porque agora ele está entendendo que para ele dar certo, ele tem que fazer a entrega. Diga glória a Deus. Às vezes a gente tem que entregar muita coisa para Deus. Quando a Bíblia fala entrega, não é só a tua vida, não. Às vezes tem alguém na tua casa que você está precisando entregar para Deus. Alguém que você briga muito. Alguém que você confronta e afronta muito. E todas as tuas brigas, as tuas afrontas, o teu excesso de palavras mal colocadas, nas crises que você tem com essa pessoa, não resolveu nada até hoje. Continua do mesmo jeito. Saiba que nessas situações, também a entrega se faz necessária. É você chegar e dizer: meu Deus, não vou mais brigar com fulano, não vou mais discutir com a fulana, não vou mais me permitir nenhum tipo de confronto, nenhum tipo de agressão verbal, nada. Eu vou entregar para Deus. Diga glória a Deus. E quando você aprende a entregar para Deus, a pessoa vem provocar você, esperando de você qualquer reação, para gerar um confronto. Você já não briga mais, você já não bate boca mais. Por que você não bate boca mais? Porque você sabe que essa batalha não é mais tua, pertence ao Deus que você acredita. Por quê? Porque você entregou para Deus. Diga glória a Deus. É assim que você vai tendo as suas vitórias. Às vezes você tem que entregar uma pessoa para Deus, às vezes você tem que entregar para Deus uma determinada situação que te incomoda, que você não tem a solução. Quantas coisas, às vezes, da nossa vida que a gente não sabe como fazer, não sabe como resolver. Quantas coisas na vida da gente que fogem do controle, que nós perdemos a capacidade de gerenciamento, de poder controlar e administrar aquela situação. Essas situações que fogem do controle, aprenda a entregar para Deus. Diga glória a Deus. E geralmente essa disposição para entregar para Deus é possível quando você aprende a se entregar para Deus também. Porque entregar os caminhos é entregar a tua trajetória, é entregar a tua vida, é entregar teus planos, é entregar teus projetos, é entregar teus problemas, é entregar tuas preocupações, enfim, entregar tudo para Deus. Quando você aprende a resolver as coisas desse jeito, colocando nas mãos de Deus, coisas que fogem do controle e que você sabe que não pode resolver, saiba que aquilo que você não pode resolver, Deus pode.
É por isso que Ele manda você colocar nas mãos dEle. Quando você aprende isso, é difícil dar errado. Diga glória a Deus. Porque quem toma a frente é Deus. Quem toma o controle é Deus. Porque às vezes nós temos dificuldade de fazermos essa entrega. Temos dificuldade de fazermos essa entrega. A gente fala que tem fé, a gente fala que confia, que acredita, mas quando chega na hora, sempre a gente está querendo resolver as coisas do nosso jeito. E quem fez a entrega sabe que quem está, segundo o que lemos ali, no controle é Deus. E se é Deus que está no controle da situação, da questão relacionada a você, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Aí você espera e vai ver como Deus vai agir, da maneira dele e da forma como ele tem para agir. E às vezes, como a gente fica protelando essa entrega, às vezes Deus começa a pressionar a gente. Quando a gente fica tentando empurrar com a barriga uma decisão que deve ser tomada para sermos abençoados, Deus começa a pressionar. Deus começa a gerar aflição na vida da gente. As coisas começam a dar errado, as coisas se travam, as coisas não dão certo, e Deus faz o quê? Ele retira a sua bênção, porque Ele está tentando fazer com que você entre numa nova fase para que Ele possa abençoar. E às vezes você está sofrendo, está doído, está difícil, e você está, isso é o diabo que está causando, nem é o diabo, é às vezes Deus que está pressionando você. Às vezes a prova é dele, por quê? Porque Ele quer o melhor para você, porque Ele quer direcionar você para o lado certo. Ele é teu pai, diga glória a Deus. Você tem intimidade com Ele, você entra realmente no átrio da presença dEle, só falta deitar na cama dEle, tem direito para isso, se você tem intimidade com Ele, e Ele corrige você por ser seu pai, por amar você. E às vezes Ele só consegue te levar a uma tomada de consciência ou de posicionamento correto depois de muita pressão. E aí depois das pressões é que você vai perceber e entender que tudo aquilo era um tratar de Deus. Olha o que esse mesmo Davi falou nesse salmo aqui. Digam comigo: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Diga glória a Deus. Às vezes você tem que passar por aflição para aprender que não é do teu jeito, é do jeito de Deus, da forma como Ele está decretando. Diga glória a Deus. Aí as coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, como o pai corrige um filho. Ele só está esperando você passar para a fase que Ele precisa abençoar, que é a fase da entrega. Então, nesta noite, talvez o que está precisando para a sua vida é uma entrega. Você já orou, já pediu, acha Jesusinho bonzinho, maravilhoso. Tem gente que vem para a igreja e fala: ah, Jesus é lindo, Jesus é lindo, é lindo. Mas não faça como Ele está mandando você fazer, para você ver se o fato de achar Ele lindo vai mudar alguma coisa. As regras dele é essa: entrega. Se você me quer na sua vida, trate de se entregar para mim e entregar os teus caminhos para mim. Deixa eu tomar a frente. Aí de repente você está com 40, 50 anos, 60, 30, 20, só entrou errado até agora. É só entrando errado o tempo todo. Deus está precisando entrar na tua vida para você dar uma acertada. Senão você fica entrando errado. Entra errado nas decisões, entra errado nas escolhas, entra errado realmente em pessoas e vai entrando errado. E quando Deus diz: olha, entrega, porque eu sei como direcionar para que você não escolha errado e nem entre errado nas coisas. Diga glória a Deus. Aí vem o processo da bênção, como a Bíblia realmente está falando. Então, nesta noite, talvez muitos dos teus problemas estão ligados exatamente à necessidade de uma entrega total. Você não está pleno, não está por inteiro. De repente você, por uma série de questões muito pessoais, você está pela metade.
Você não está de todo o coração. Você está ali, crê em Deus, crê em Jesus, mas não está por inteiro. Que nesta noite você possa detectar o que precisa ser feito para que Deus possa liberar tantas coisas que você tem necessidade. Que você possa de fato detectar o que precisa ser feito, baseado pelo que eu estou falando para vocês aqui, para que Deus possa agir exatamente dentro dessa necessidade que você tem. Porque de repente essa necessidade continua aí, porque Deus está esperando a entrega para que Ele possa fazer tudo mais, como Ele diz aqui na própria palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te ajude e que você encontre esse caminho que não tem limites dos cuidados de Deus e de tudo aquilo que Ele possa fazer por você. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.